Boa noite a todos, dando início à entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Então, por favor, Mancini, comece fazendo uma análise da partida, por favor. Boa noite a todos. O Corinthians fez um grande jogo desde o início. Nós sabíamos que a equipe do Santos, que é uma equipe que joga um futebol muito rápido, deveria ser bem marcado. Eu acho que o Corinthians, dentro da estratégia do jogo para tentar anular algumas peças, foi muito feliz já desde o começo, né? E teve um volume muito bom no primeiro tempo, fez 2 gols, teve outras oportunidades, não deu muito espaço ao Santos. O Santos ficou limitado a bolas longas e muitas delas até chegavam no Cássio facilmente. Após a expulsão de um atleta do Santos, aí o domínio acabou sendo superior. Nós jogamos praticamente o segundo tempo dentro do campo do Santos, né, com possibilidades reais de fazer mais gols, mas a equipe também soube administrar no momento onde percebeu no jogo qualquer tipo de melhora da equipe do Santos, e aí retia a bola, girava a bola, fazia com que os dois lados tivessem peso nessa armação. Eu vi como um belo jogo. Acho que o Corinthians acabou atingindo aquilo que era esperado dentro da nossa proposta de jogo. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória. Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes. Tenho 2 questões, se você me permite. A primeira delas com relação ao João Vitor. De novo, outro ótimo jogo dele. Eu queria saber, quando você for utilizar o jogador entre os titulares, vai colocá-lo na zaga ou na lateral direita? E uma segunda pergunta com relação aos 2 próximos jogos. Penharol quinta, São Paulo domingo. Vai priorizar qual competição? O Paulistão ou a Sul-Americana? Nesses próximos jogos e também pelo restante da temporada. Obrigado. Olha, eu acho que o Corinthians não pode priorizar este ou aquele jogo. Ele tem que entrar em campo com a responsabilidade, porque tem uma nação por trás, de jogar bem e de ganhar todas as partidas. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, né? O jogo de quinta-feira, por ser um Corinthians e Penharol, sempre vai ser importante. O jogo de domingo é Corinthians e São Paulo, também sempre vai ser importante, e assim por diante. Eu acho que todas as partidas têm um peso relevante para a gente quer utilizar da melhor maneira possível as equipes que estão atuando para que a gente tenha bom desempenho nas duas. Sobre o João Vitor, o João foi meu atleta também no Atlético Goianiense, e ele também atuou como zagueiro e lateral, foi muito bem nas 2 funções. Acho que é um atleta que vem se destacando, assim como todos os outros que entraram hoje tiveram um destaque positivo. Ele pode ser utilizado na zaga, ele pode ser utilizado na lateral. Acho que a tendência de jogadores modernos que fazem mais de uma função, de terem cada dia mais espaço no futebol. Boa noite, Mancini, boa noite a todos. Samir Carvalho, do Café do Setorista. Mancini, já deu para perceber que você está colocando a molecada aos poucos, está iniciando a transição, e eles estão pedindo passagem. E o treinador, ele não é apenas um profissional que entende de tática, mas ele é um gestor de grupo. Quero saber como é que você está trabalhando a gestão desse grupo já para essa transição, porque alguns meninos estão pedindo passagem, dificilmente, né, você vai conseguir segurar eles no banco de reservas. E como é que tem sido para você a conversa com o experiente, se ele entende, se ele mesmo reconhece que chegou a hora dos meninos que não estão bem? Queria que você falasse desse bastidor aí, para essa transição, para os meninos ficarem com a vaga dos jogadores mais experientes e até líderes do grupo. Mancini, valeu, obrigado. Olha, eu acho que isso acontece naturalmente em qualquer equipe. A partir do momento que você abre espaço para a sua base, e hoje, felizmente, a gente fala com orgulho, o Corinthians tem mais de 60% do seu elenco formado com jogadores da base do Corinthians, então isso é muito importante. Pode parecer não significar tanto para muitas pessoas, mas é muito importante para o clube, porque você começa a botar em campo os jogadores com identificação no clube, que desde lá do sub-9, sub-11, sabem o que é jogar no Corinthians. Sobre o aspecto de gestão de grupo, eu tenho uma gestão de grupo muito humana, eu converso muito com o jogador,
Eu tenho como hábito passar para eles tudo aquilo que eu estou vendo de fora e também dar a chance para que eles opinem, falem sobre tudo aquilo que eles estão sentindo, não só da partida, mas no dia a dia do treinamento. Então, dessa forma, a gente construiu um ambiente muito bacana no Corinthians. O Corinthians é um clube que tem um ambiente maravilhoso e a gestão do grupo, ela vem de encontro a isso também. Porque todo mundo tem, além do direito de falar, a possibilidade de dialogar com o treinador, de saber aquilo que ele pensa. Eu acho que quando você traz para si essa humanização, você tende a tirar mais do ser humano, né? Então é importante que a gente olhe dessa forma, porque todos eles são atletas, mas são seres humanos, que têm família, que também têm suas dúvidas, ainda mais os mais jovens, que são atletas que ainda não vivenciaram tanta coisa. A gente está ali exatamente para isso também. Não é só dar treino, não é só entrar, montar a equipe, jogar. Você constrói tudo aquilo que eles vão viver ao longo da temporada, ao longo do futebol, no dia a dia, conversando olho no olho. Não é por isso que eles não são cobrados, eles são cobrados sim, olho no olho, da maneira como a gente entende que é o certo. E cada cobrança em cima de cada jogador ela é diferente, obviamente, porque nem todo mundo é igual, mas eu acho importante que quando você tem duas equipes jogando, que uma possa botar pressão na outra. É natural, isso é saudável. Todo mundo, amanhã eu chego no CT do Corinthians, vou falar do jogo, aqueles atletas que não jogaram hoje, eles comentam sobre o jogo. Então há uma integração muito grande e isso é muito importante. Naqueles episódios que foram filmados no Corinthians, já deu para perceber alguma coisa, que o nosso dia a dia é um dia a dia saudável, não só da comissão técnica com os atletas, mas também com todos os funcionários. Mancini, boa noite. Marcelo Braga do Globo Esporte. Depois do último jogo, né, quando o Corinthians empatou na estreia da Sul-Americana com o lanterna do Campeonato Paraguaio, a pressão em cima do seu trabalho cresceu ainda mais, né? A gente até viu alguns torcedores da Gaviões da Fiel indo ao CT para protestar e pedindo a sua saída. Quando a gente olhava a sequência de jogos, Santos, Peñarol e São Paulo, a gente imaginava que seria uma pedreira para você, mas também uma oportunidade, né? Uma oportunidade de dar a volta por cima, de fazer esse time render, de finalmente conseguir conquistar o torcedor do Corinthians. E aí você começa essa trinca de jogos vencendo o Santos, uma vitória incontestável na Vila Belmiro, derrubando um tabu. O quanto para você essa sequência é importante, essa sequência de resultados? Um abraço. Olha, eu jamais me coloco à frente de qualquer tipo de conquista. O Corinthians, essa vitória de hoje, ela foi muito importante para o Corinthians, para o grupo de jogadores, para a diretoria, para a comissão técnica e para todos aqueles que vivem o clube, porque é um clássico, é um jogo difícil e de repente você entra com um time recheado de garotos e tem uma ótima performance. Então é importante para todo mundo. Eu jamais posso puxar qualquer tipo de orgulho ou de qualquer outro sentimento para mim. De maneira alguma eu farei isso. Acho importante nesse momento a gente falar da evolução que o time está tendo, né? E aí eu vou me estender um pouquinho. Já são 6, 7 meses de trabalho, nós tivemos uma queda no rendimento e agora eu vejo a equipe jogando de forma ofensiva, agressiva, com intensidade, que é o que a gente quer ver do Corinthians, né? Então, felizmente, a gente está no momento hoje de uma semana extremamente difícil. Você mesmo citou os jogos, diante do Santos, diante do Peñarol e diante do São Paulo. A gente inicia bem, mas não quer dizer muita coisa, porque amanhã a gente já passa a ser cobrado novamente por performance, por vitórias, por conquistas, e essa é a nossa vida. O treinador ele tem que entender que funciona dessa forma, e quando ele entende, ele lida melhor com a situação.
O mais importante, o que chama atenção para a gente neste momento agora, é a gente falar desse time que foi a campo, que foi montado e que teve uma performance muito interessante sobre todos os aspectos, não só pelo aspecto ofensivo, porque fez 2 gols e perdeu outras oportunidades, mas também na luta, na parte defensiva, na parte de encaixe de marcação. Eu acho que é isso que nós temos que exaltar. Boa noite, Mancini, Salazar da Gazeta Esportiva. Mancini, hoje, mais uma vez, a gente viu João Vitor, Raul e Lucas Piton aparecerem com bastante destaque, mais um grande jogo desse trio individualmente. Só que eles estão na vaga de Wagner, Gil e Fábio Santos, jogadores consagrados. Como é que você pretende administrar e não desperdiçar essa boa fase dos garotos que estão no lugar de caras tão grandes dentro do clube? E aproveito para te perguntar se o João Vitor pode jogar como volante, se você já usou ele assim lá no Atlético Goianiense. Um abraço. Olha, não só esses que você citou, mas todo o time hoje fez um grande jogo. O Cássio foi muito bem, o Gemerson, aqueles que você citou, o Gabriel, o Ramiro, o Rony, o Gustavo, o Cauê, o GP e aqueles que participaram da partida. Justo a gente não incluir todos eles, né? O Corinthians foi uma equipe realmente compacta, com muita unidade na partida, e isso obviamente que acaba fazendo com que alguns tenham um destaque maior. O João, o Raul e o Piton realmente jogaram muito bem, assim como os outros que eu já citei aqui, e isso é uma questão natural no futebol, né? A partir do momento em que você tem um elenco onde você consegue formar 2 equipes, é natural que as performances sejam diferentes. Assim como nós utilizamos hoje uma equipe que veio aqui e que venceu o Clássico, a outra equipe ficou em casa torcendo para essa equipe. E isso é futebol, isso é seriedade de trabalho. Amanhã, com calma, a gente vai falar sobre tudo isso. Aqueles que são mais velhos, um dia já foram mais novos, já participaram de momentos como esses dos atletas que jogaram hoje. Então é importante a gente falar que a vida vai se renovando, a vida é cíclica, né? Daqui a pouco aparece um exemplo que lá atrás também foi o exemplo, talvez, daqueles mais experientes, e com sabedoria e com justiça todos eles vão se encaixar. Nós temos uma temporada longa à frente, a pandemia fez com que os nossos jogos fossem encavalados, assim como das outras equipes, então todo mundo vai ter oportunidade de jogar. O mais importante é o Corinthians obter vitórias, conquistas, aí sim o trabalho de todo mundo será reconhecido. Mancini, Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão, boa noite. Em relação à partida de quinta-feira, o Peñarol já tem 3 pontos. Dá para dizer que o fato de classificar apenas um do grupo, a partida de quinta já é uma grande decisão para o seu time, para você, levando em consideração que o Peñarol pode abrir um 6-1 no grupo e apenas um vai passar de fase? Dá para levar nessa linha de uma grande decisão já? Obrigado. Olha, todo jogo do Corinthians é decisivo, é uma final de campeonato. Em se tratando de Sul-Americana, onde apenas uma equipe passa de fase em 4 que estão no grupo, todo jogo é decisão. A gente sabe, o Peñarol ganhou dentro de casa, nós jogamos fora, empatamos, então nós temos que fazer o dever de casa. Isso é sabido por todos nós. Agora, o futebol, ele te reserva muitas vezes surpresas e muitas vezes não. A partir do momento que você tem performance no jogo, você acaba afastando a surpresa. Então é importante que o Corinthians seja forte diante do Peñarol, como foi hoje. E como foi também em outros jogos, né? Eu acho importante a gente falar que neste ano o Corinthians tem muito mais vitórias do que derrotas. É um time que está se amadurecendo a cada dia. Foram feitas algumas alternativas em termos de times. Hoje nós temos um time que jogou no Paraguai, um outro que jogou aqui hoje. Possivelmente na quinta-feira esse time do Paraguai volte a jogar. Domingo nós temos um outro clássico diante de São Paulo. Então é importante a gente entender todos os processos que estão acontecendo nesse momento. Especificamente sobre o jogo do Peñarol, é muito importante a vitória, porque a gente passa à frente do Peñarol, não dá vantagem para eles, mas depois a gente vai ter que jogar em Montevidéu também. Então serão 6 jogos decisivos e eu tenho certeza que o Corinthians vai fazer a sua parte. Oi,
Oi, Mancini, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Embora a equipe tenha entrado hoje em campo com um time misto, eu gostaria de saber se, na sua avaliação, foi a melhor atuação do Corinthians na temporada 2021 e se, com esse desempenho, principalmente no primeiro tempo, com essa garotada pedindo passagem, embora alguns jogadores tenham sido poupados hoje justamente para pegar o Peñarol na quinta-feira, pelo desempenho de hoje, a gente pode ter mudança no time titular do próximo jogo, que já tem um clima de decisão contra o Peñarol pela Sul-Americana? Eu acho que quando você antecipa alguma coisa, soa estranho, porque nós estamos agora, neste momento, entusiasmados pela partida que o Corinthians fez, né? Nós não podemos mudar o planejamento a todo instante. Foi feito um planejamento. O Corinthians tem pessoas capazes para que a gente montasse um planejamento de jogos, né? E ele vem sendo estabelecido dentro de uma sequência de jogos desgastante. Então não é por isso que um jogador jogou bem hoje que eu vou mudar o time amanhã e aí você começa a perder padrão de jogo. Eu acho que o mais importante é você ser sensato, você entender os processos, né, e fazer tudo com maturidade, para que você possa passar para o atleta também segurança, porque senão você começa a gerar para o atleta uma insegurança. Eu não sei se eu vou jogar, eu joguei ontem, não sei se eu fico no banco amanhã. Então isso é muito desgastante. Acho que o que nos chama a atenção agora, diante do jogo que eu vi aqui, frente ao Santos, é exatamente isso, a segurança como o time jogou, a segurança que esses atletas jovens estão adquirindo, estando do lado de mais experientes, porque nós não podemos esquecer que os atletas mais experientes estão ajudando na maturidade desses jogadores. Então eu tenho que exaltar os que jogaram hoje, mas também não posso deixar de exaltar todos aqueles que têm constantemente colaborado para isso. Eu diversas vezes já vi o Gil falando com o Raul, falando com o João Vitor, o Fagner falando com eles, o Fábio Santos com o Piton. Por quê? Porque todo esse processo que já foi anunciado que aconteceria, ele está acontecendo. Então é importante que cada um saiba o seu lugar e a gente não se entusiasme demais, porque nem quando a gente ganha está tudo certo, nem quando a gente perde está tudo errado. O futebol é feito por muitas etapas e essas etapas, elas, quem dirige, quem comanda tem que ter maturidade para enfrentá-las. Mancini, boa noite. Roberto Urioi aqui da Rádio CBN. Analisando as duas escalações nos últimos dois jogos, você mexeu bastante no time de hoje, nem relacionou 8 jogadores preservados. Tem alguma chance de você fazer mais uma vez uma mistura no time para enfrentar o Peñarol na quinta-feira, pegando o desempenho de alguns jogadores hoje, ou você preservou os jogadores que atuaram contra o River Plate exatamente para entrar em campo na quinta-feira? A sua base vai ser mesmo aquela que jogou na Sul-Americana, ou você está aberto nessa semana de, por exemplo, alguns garotos que jogaram hoje começarem jogando na quinta contra o Peñarol? Obrigado. Então, essa mistura, ela é perigosa, porque nós vamos enfrentar uma Sul-Americana, um time copeiro, um time acostumado a jogar uma Sul-Americana. Então, de repente, se você mistura o time, você está de antemão mostrando insegurança para alguns atletas e depositando, de repente, uma confiança exagerada em cima de outros, né? Então, eu vou voltar a dizer aquilo que eu já falei na entrevista aqui. Nós temos um planejamento e a gente vai cumprir o planejamento. É por isso que as coisas começaram a dar certo novamente. É importante que o atleta olhe para a gente e se sinta seguro para entrar em campo e executar aquilo que está sendo proposto. E diante disso a gente não pode a qualquer momento mudar a opinião, porque todos os atletas são inteligentes o suficiente para analisarem aquilo que está sendo feito também. Então nós temos uma gestão diária de grupo onde a verdade é colocada, a justiça é colocada e em cima disso a gente vai seguir o trabalho. Mancini, boa noite, parabéns pelo jogo de hoje. Kaique Silva da Rádio Jovem Pan. Eu gostaria que você falasse um pouco do tamanho dessa vitória, desse jogo contra o time do Santos, porque na próxima quinta-feira vocês enfrentam muito provavelmente um concorrente direto por uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, e a tarde de ontem o trabalho de vocês foi com protestos por parte da torcida. Então, para ter uma semana tranquila, o quanto essa vitória significa para você e para todo o elenco? Obrigado, boa noite. Olha, a vitória, ela significa
para muita gente que está tudo certo, mas para algumas pessoas que analisam, que vivem do futebol, nem sempre algumas vitórias significam que você melhorou ou piorou, né? A vitória de hoje, ela foi incontestável. Então essa é uma vitória onde a gente tem que tirar muita coisa boa, mostrar para os atletas repetidas vezes, até porque não foi só o futebol mostrado, foi a marcação, foi a concentração, foi a disciplina tática, a estratégia seguida à risca. Então tudo isso serve de parâmetro para nós para os próximos jogos. Mas você não pode, a partir do momento em que ganha uma partida, achar que está tudo certo. Porque é exatamente aí que você entra na zona de conforto. Você tem que deixar sempre um pouquinho de estresse, um nível de estresse aceitável para que todo mundo possa sair da zona de conforto e se apresentar da forma como nós vimos hoje. Mancini, boa noite. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Eu gostaria de saber, por favor, se depois dos protestos da Gaviões da Fiel pedindo, né, a sua saída do comando técnico do Corinthians, se alguém da diretoria, o Duílio, o Roberto, conversou com você para te dar algum tipo de respaldo, e se você sente que você está com a cabeça a prêmio nesse momento do Timão. Obrigado. Olha, nós temos um dia a dia tão saudável, e ele é saudável porque todos os dias a gente está junto, né? Não só os atletas, os funcionários que têm as suas funções no centro de treinamento, o pessoal do departamento médico, mas a diretoria também. Eu encontro com o Duílio, com o Alessandro e com o Roberto todos os dias, e há uma confiança muito grande de todos em cima daquilo que vem sendo realizado. É natural para o treinador, e eu já vivo isso há 16 anos, é natural que todo técnico passe por situações desse tipo. A gente não pode achar que isso é novidade, e a gente também não pode achar que isso é o fim do mundo. A gente respeita a opinião de todo mundo, sabe o quanto que o torcedor quer ganhar suas partidas, e ele está certo disso, porque eu também sou um torcedor. Eu treino, eu escalo a equipe, eu oriento ao longo do jogo, mas eu também quero ganhar. Então todo mundo aqui no Corinthians vive esse sentimento. É importante quando a gente ganha, porque a vitória acaba, de certa forma, gerando mais convicção, gerando mais confiança em todo mundo. E a gente vive de confiança não só dentro do futebol, em qualquer parte da sua vida você tem que estar confiante para realizar aquilo que pode. Voltando ao tema, todos nós nos encontramos todos os dias e conversamos olho no olho. Então, volto a dizer, não é surpresa, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer que eu estou acostumado com isso, assim como todos os atletas que também foram alvo também estão acostumados. A gente muitas vezes fecha os olhos para algumas coisas, mas dentro de campo a gente tenta sempre fazer o melhor. Obrigado, Marcelo. Boa noite.